Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui aguardando os nossos convidados chegarem, todos vocês que estão chegando aí, entrando, fiquem à vontade. E nós vamos já conversar sobre, né, o tema proposto pelo IFRN Online, pela Escola de Matemática Fine, para seus alunos e interessados em estarem aqui nessa live sobre como nós podemos pensar estratégias e refletir um pouco, né, sobre a questão do isolamento social e da saúde mental dentro desse contexto de pandemia, né, de mudança das funcionalidades da sociedade, da rotina e principalmente como isso impacta nas possibilidades de estudar, em especial nesse contexto da Escola Fine do IFRN Online, do preparatório para o IF, né? Então, vamos estar aqui. Então, façam seus comentários, suas perguntas e, dentro do possível, estaremos respondendo tudo. Isso mesmo. Eu vou estar aqui moderando as perguntas de vocês, tá certo? Para não atrapalhar muito o fluxo, né? Para a gente não demorar bastante. Temos um tempo que limite. Vou até clicar ali para ficar... Eita, é só por lá que tem o controle da hora. Mas a gente começou às 8 horas, às 7 horas em ponto, praticamente, né? Temos aí 1 hora. Então, vamos lá. Não, pode ficar tranquilo. A gente acompanha aqui. Então, pessoal, vamos começar, tá certo? É muito importante aqui já agradecer a presença do psicólogo, tô olhando para cá, para lá, né? Do psicólogo Alisson aqui, né? Alisson trabalha conosco já há um tempo, também professor, tá certo? Então, vamos aqui falar para encontrar alguns caminhos nesse momento de confinamento que vivemos aí, nessa angústia toda, nessa pressão toda, como manter e ter uma rotina saudável, né? Importa primeiro a sua saúde mental, em segundo, você ter uma boa preparação, conseguir manter sua rotina de estudo. Sem uma boa saúde mental, isso fica inviável. Então, é um ponto muito importante, já era antes. Imagine nesse momento, né, Alisson, o quanto a saúde mental não vai influenciar no resultado final de um processo. Exatamente. Com certeza. É uma influência direta. Então, se você quer encontrar o melhor caminho, consertar aí a sua educação, né, vamos dizer assim, dentro dos estudos, preste bastante atenção nas dicas, tá certo? Vai ser muito proveitoso para você. Então, já vou começar aqui. Já pode, Alisson? Já, podemos. Então, já vou começar aqui, pessoal, perguntando, Alisson, fala um pouco aí sobre o que seria saúde mental e o porquê, né, que ela é importante nesse momento. Pode ficar à vontade. Então, boa pergunta, Leandro. Atualmente, eu acho que todo mundo já viu aí várias lives que trazem temas ou temáticas nessa área, né? E é importante destacar, Leandro, que a saúde mental ela não tem um conceito fechado, um conceito específico, tal como um triângulo equilátero ou alguma coisa desse tipo. Né? Mas o que é a saúde mental? Né? Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de um conjunto de vivências, de experiências e de elementos que nos compõem enquanto pessoa e formam o nosso mundo interno. O que é que isso quer dizer? Que a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, constroem vamos dizer assim, um produto final, e esse produto final vai ser a nossa saúde mental. Então, trocando em miúdos, a saúde mental vem ser esse mundo interno, ou seja, aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu experimento, minhas frustrações, meus medos, meus amores, de modo que a minha relação com tudo isso se dá a partir de uma qualidade, ou seja, de uma relação produtiva, positiva, negativa, baixa autoestima, alta autoestima, ou seja, é uma relação. Então, esse impacto atual da quarentena, do isolamento, do distanciamento, né, que eu já vi que vocês já estão cientes, que a professora Luísa trouxe os conceitos bem interessantes, impacta tudo isso, porque ele, como o Leandro acabou de falar, desarranjou toda a nossa forma de funcionar. Então, quando nós estamos falando que nós temos que estudar em casa, que quase tudo é online, que eu não tenho mais a carteira, que eu não tenho mais a hora do recreio, ou seja, tudo isso vai mexendo nessa construção, nessa relação. E isso, Leandro, vai impactando significativamente a nossa saúde mental. Por quê? Porque imagine só, você nunca estudou alemão, aí você agora tem que estudar alemão porque a prova é na próxima semana. Como é que você vai fazer isso? Você não sabe nem o hi, sabe nada. É verdade. Então, você entra num desespero, certo? E esse desespero é resultado do descompasso da realidade com o meu mundo interno. Então, de modo inicial, a saúde mental vem sofrendo uma pressão muito grande nessa quarentena, porque
está descompassando, ou seja, está num ritmo que nunca foi visto antes e convoca cada um de nós a ter uma postura que a gente não sabe nem o que é. E por isso ficam as perguntas. Como é que eu faço? Como é que eu sigo esse caminho? Como é que eu dou o jeito para isso? Muito bem. E o pior, pessoal, vocês vão escutar ruídos aqui, né? Que a gente está praticamente no meio da rua fazendo essa live. Tá bom? Mas é muito natural. É verdade. Apesar de, né, toda essa explanação, né, que é muito importante para entender o início da história, só que vivemos em um momento, né, no caso vocês que estão indo no meio de uma preparação para um exame de seleção que vai mudar aí, realizar o sonho de vocês, que é ser alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ou seja lá qualquer um outro, é aquilo, né? Para tempos que não podemos parar, nós não podemos parar. Bom seria se pudéssemos parar e ficar curtindo a família e tudo, porém, é importante sim, mas a rotina de estudos, e principalmente quem está se preparando para o IFRN, que tem uma cobrança maior ainda, que tem que vencer uma concorrência, e a prova vai se aproximando, e você, ai meu Deus, e tem o pai e a mãe já naquela expectativa, enfim, né? E aí eu já faço a segunda pergunta, a segunda reflexão, né? Como a gente pode estar, não vou dizer assim, fugir disso, mas encontrar soluções, melhores caminhos, algumas dicas e sugestões. Fica à vontade, Adson. Então, vamos lá. Pensar nessa realidade que cada um de vocês estudantes, que cada um de vocês pais, que estão em conjunto com esses filhos, enteados, familiares, nessa jornada que é ingressar, que é esse sonho, né, que é ingressar no IFRN, seja lá qual for o estado, em especial nesse momento atual, nos faz convocar a seguinte reflexão: como é que eu paro num tempo que eu não vou parar? Como é que eu restabeleço uma rotina dentro de um lugar, que esse lugar é a minha casa, aonde eu não consigo ter minimamente as mesmas características que eu tinha quando eu estudava na minha escola, no meu cursinho, na escola Find, seja lá onde for. Acontece uma coisa chamada frustração, né? Que é essa expectativa de que algo funcione tal como eu imagino, só que não acontece. Então eu fico boiando, vamos dizer assim. Eu fico, poxa, e agora? Não aconteceu. É aquele fora do crush, sabe? Quando você vai lá e não tá nem pra você. E você fica naquela coisa lá embaixo. Leandro... Fica na fossa. Leandro disse que tem experiências. E, ou seja, pensar numa rotina para essas características que nós estamos falando até agora, em especial para vocês, estudantes do IF, é pensar num jogo de cintura. E vocês, mais do que ninguém, vão saber o que é que dá e o que é que não dá para vocês. Então, esse momento é um momento de tentar fazer uma organização mínima para cada momento do seu dia. Então, quando nós estamos pensando em estudar, nós estamos pensando em ter uma rotina de estudos no ritmo de preparação, nós também estamos falando de cobranças, né? Então, nesse momento, nós, quando eu falo nós, sintam-se incluídos, vocês estudantes, temos que ser ponderados com nós mesmos. O que é que isso quer dizer? Não é largar tudo no sentido assim, não vou fazer exclusivamente mais nada. Mas dentro do possível, administrar essa rotina para que você consiga ter a sua preparação, mesmo que numa potência menor, mas contínua. E isso vai influenciar diretamente na sua qualidade, né? A questão aqui é trazer a reflexão sobre a qualidade desse estudo, em especial desse estudo para a preparação do IF. Então aí entra uma grande questão, Leandro, que é o home office. Ou seja, o estudo em casa, o trabalho em casa, né? Porque estudar é uma profissão. E aí entram algumas dificuldades, né? Quer fazer algum comentário? Não pode. Entram algumas dificuldades, que é essa separação entre o contexto família e o contexto profissional, vamos dizer assim. Porque lá no trabalho, você não tinha sua mãe fazendo o almoço lá na cozinha. Ou na sua escola. Nem seu irmão jogando videogame, ou o cachorro latindo. Então, ao mesmo tempo que você está em casa, num conforto totalmente diferente da escola, você está também num desconforto em sua casa, porque tem muitos estímulos, muita interação, né? Muito ruído, muita distração. Então, é importantíssimo que você consiga se perceber como é que você reage a cada momento do estudo.
Por que eu estou falando tanto de como é que você reage? Porque é importante destacar a sua experiência de estudar. Porque como eu estudo, como o Leandro estuda, é uma coisa totalmente diferente. Ritmos diferentes, aprendizados diferentes. Então, nesse momento, uma das possibilidades é: vamos tentar estudar em gradação. O que é isso? Qual é a disciplina que me dá mais liga, que me dá mais prazer, que me dá mais satisfação em estudar? Né? Leandro puxou que é matemática. Então, e Luísa vai comentar já. Matemática é muito gostoso. Matemática é muito gostoso de estudar, gente. Ou seja, gradação, aquilo que é mais prazeroso, depois aquilo que não é tão satisfatório. Ou então o contrário, mas desde que faça sentido para você. E esse movimento vai fazendo com que esse ritmo vá acontecendo. E é importante também destacar, quando nós estamos falando em estudar, nós não estamos falando em velocidade, em potência, em hardcore, ou seja, aquela coisa ao máximo. Nós estamos falando em um estudo que vai estar organizado na sua rotina, porque não adianta transmutar a escola para dentro de casa, porque não vai acontecer, minha gente. Nós temos que ser pé no chão em relação a isso, porque não vai acontecer de verdade, não tem como acontecer. E isso tudo vai te convidar a exercer uma atividade, ou melhor, uma habilidade que você não tinha antes, que era de gestão. Ou seja, eu vou estudar isso de tal hora, ou vou estudar aquilo de tal hora, e assim por diante. E o que é que isso quer dizer também? Que seja generoso com você. Ou seja, se você vai estabelecer uma rotina, não coloque lá 10 tarefas, porque dentro de um dia e dentro de uma rotina que não é a oficial, vamos dizer assim, de uma escola tradicional, você pode se sentir muito cobrado, né? E aí entra mais uma frustração. De 10 eu bati 2 metas no dia, que era levantar e tomar café, as outras eu nem fiz nada. Verdade. E isso é importante, né? Parece engraçado, mas se a gente for parar para pensar, isso nos impacta de uma forma significativa. E naquele momento, nós vamos construindo mais frustrações, mais angústias, e isso vai nos colocando num nível de desinteresse e desmotivação que não vai acontecer de modo, ou melhor, que não vai mudar de um modo tão simples, tipo assim, só instalar que vai mudar aqui minha rotina. E também é muito importante destacar que aquela frase, não, toda hora é hora de estudar, não necessariamente. Você tem que ter o seu tempo de estudo, né? Você tem que ter seu tempo de... Hoje, essa semana, Emicida, o cantor, fez uma live, como todos os cantores. Só que ele estava num bate-papo com outras pessoas e ele disse: nós temos que ter o tempo, o ócio recreativo. E o que é que isso quer dizer? É o ócio para não fazer nada. E ele deu um exemplo muito bacana. Nós temos que ter o nosso momento de cortar a unha do dedão do pé. Ou seja, aquele negócio bem aleatório. Porque quando nós também estamos dentro de casa, o nosso espaço geográfico é bem menor. Então nós vamos estar com um acúmulo, seja de energia, seja de tempo, de coisas a fazer. Ou seja, as coisas vão se acumulando porque tem pouco espaço e muita demanda. Porque, toda a nossa realidade foi para dentro de casa. E aí nós temos essa grande questão, né? Por exemplo, nessa quarentena, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Na sua rotina de casa. Vá pensando aí, né? Qual foi a última vez que você fez algo diferente da sua rotina? E eu destaco que não são coisas grandiosas. Fui a Paris na quarentena. Não. Isso é praticamente impossível, né? Os aeroportos estão fechados para voos internacionais. Mas para provocar essa reflexão, e isso vai te fazer pensar também como é que está sendo a sua rotina. E principalmente as suas estratégias de enfrentamento. Porque tudo isso vai convocar uma coisa muito importante que a pedagogia, que Leandro já é afim, com a professora Luísa também, que é a questão das atividades significativas. Ou seja, fazer atividades que causem significado, que causem sentido. E, interrompendo essa fala, temos uma pergunta aqui do nosso colega... Sabrina perguntou. Sabrina. Tem problemas com ansiedade. Como faz para estudar no distanciamento social, Alisson? Vamos lá, Sabrina. Boa pergunta.
Quando nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando também de uma antecipação de tempo, né? Eu tenho coisas para ontem, eu tenho coisas Sim. para para outros momentos que não estão sendo possíveis agora. Então, estudar nesse momento vai convocar um foco, né? Uma atenção concentrada. E no momento de ansiedade, isso fica difuso, né? Tudo chama atenção, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E aí tem uma frase que diz assim: o aqui e agora nos conecta com o presente. E o que é que isso quer dizer? Quando nós formos estudar, a partir dessa perspectiva de ter características ansiosas ou de comportamentos ansiosos, quanto tempo você consegue estar conectado naquela atividade? E aí você consegue perceber o quanto você consegue estar presente. E aí isso convida a pensar sobre... nesse momento, né, como é que eu consigo me permitir? Porque também a ansiedade tem essa característica de fazer com que eu sempre avance para alguma coisa. E nesse momento é uma conexão com o seu agora, né? Essa percepção do seu corpo, essa percepção dos seus pensamentos, essa percepção de como aquela matéria está ganhando sentido para mim, e isso vai me possibilitando me conectar. Ou seja, criar raízes, porque uma característica da ansiedade é a gente passar voado pelas coisas. Pá. E quando a gente traz essa reflexão, a gente para literalmente no tempo e vai aos poucos ficando naquele momento. Seja o estudo, seja o filme, seja a leitura do livro. Né? Então, pensar nessa característica que é como é que está sendo para mim esse momento e o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades. Porque nesse momento a ansiedade diz, estude 1 hora. Mas será que é possível 1 hora? E se for 15 minutos bem focado, tá? Será que não seria possível? Será que seria possível diminuir sua cobrança também? Comentário, Leandro? Verdade. Não, as perguntas aí chegando. Pronto. A próxima aqui de Pedro Augusto disse: como eu posso controlar a minha expectativa? Né? Controlar as minhas expectativas. Geram muito, com certeza. E outra falou aqui, né? Que é Sandra, eu acho. Nanda falou: eu tenho medo de não passar por causa das faltas das aulas. Aqui é uma questão mais didática em si, né? Sim. E a de Pedro aqui mais voltada à psicologia, como controlar as expectativas. Não deixa de ser uma ansiedade também, né? Isso, Pedro. Pedro, né? É, Pedro. Pedro, muito bacana a sua pergunta. Obrigado pela participação. Quando nós estamos falando em expectativas, eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim: as expectativas alteram o comportamento antes mesmo que ele aconteça. Ou seja, essa expectativa tem um pouco daquilo que eu já falei sobre ansiedade, mas em especial é um processo reflexivo também, é um convite, o que é que você está esperando de você? E principalmente, será que esta expectativa é a única possibilidade entre todas para o seu futuro? Porque dessa forma você se alivia de ter um único lugar, um único foco, um único objetivo. Porque não estou dizendo que você vai deixar desmerecer esse foco da aprovação. Não, não é isso. Mas é que você também possa se aliviar, porque essa expectativa que sempre se mantém vem em conjunto com uma cobrança, né? Eu tenho que passar. Mas, dentre as possibilidades, não passar agora, passar em outro momento, passar na quantidade de suplência, na qualidade de suplente, são possibilidades. Né? E isso ajuda você a se aliviar, ou seja, a diminuir a sua expectativa e sempre retornar para o agora. O que é que eu posso fazer nesse momento que me alivie em relação a isso? Aí você vai ser a pessoa mais experiente e mais próxima a desenvolver essa resposta. Consigo mesmo, né? Por exemplo, nós tivemos alunos que, a grande maioria, né, na verdade no Rio Grande do Norte todo, não passa na primeira prova, de primeira. Né? Então, o que é que a gente trabalha aqui? Nós trabalhamos a questão da continuidade. Então, você tem que ser humano com você mesmo. Você não pode estabelecer... Claro, a gente estabelece uma meta, obviamente, que é importante, que é a aprovação. Mas o plano B, caso eu não seja aprovado, vai estar tudo bem? Sim, é isso que você pode pensar. Vai estar tudo bem, porque eu posso tentar novamente, eu posso me preparar melhor.
de repente não foi o momento. Tivemos relatos aqui de alguns alunos que não passaram de primeira e na segunda passaram e foram muito felizes e estão muito felizes, né? Larissa, por exemplo, que é uma das nossas monitoras e hoje participante, ela é uma das produtoras aqui do IFRN Online, trabalha junto conosco aqui, ela não passou na primeira prova, né? E ficou muito abalada, mas nós chegamos juntos e disse, calma, não fique assim, vamos novamente nos unir, né, lutar e correr atrás desse sonho. E quando foi na segunda oportunidade, ela já mais tranquila, né, mais bem confortada, ela conseguiu ser aprovada e hoje está aí no que ela tanto queria, né, e ainda mais ajudando outras pessoas, no caso vocês, junto comigo, com Luísa, com Alisson, enfim, a também alcançar essa meta. Então, gente, assim, seja humano consigo mesmo. A gente trabalha muito essa característica aqui. Todos os nossos alunos, quando não passam na primeira, permanecem para tentar na segunda. Por quê? Porque foram ensinados a não desistir. E o não desistir não é ser um robô, é ser humano. Eu vou tentar, se eu não conseguir, é aí que está a parte importante. Eu tento novamente, me preparo novamente, de repente não foi o tempo. Então pense dessa forma, para você não ficar naquela angústia como se fosse a última oportunidade da vida. E não é. Exato. Tá bom? Existe, inclusive, depois da prova do IF, existe a EAJ, né, para quem quer, existem outros institutos também, o Senai também tem curso técnico, enfim, tem muitas outras oportunidades além do IF. Mas se você quiser persistir no IF, não tem problema nenhum, tenta novamente, estamos aqui prontos para ajudar, para você entrar sem problema algum. A outra pergunta que tem aqui, é uma das mais feitas, tá certo? Que diz assim, como controlar o nervosismo na hora da prova? Vou passar para a Alisson aqui, já respondi muito essa pergunta, tá bom? Mas vou passar para ele aqui, depois eu falo algo, complemento algo em relação a como controlar o nervosismo. E primeiro, se é possível. Gostei do final da fala de Leandro, se é possível. Porque primeiro nós temos que colocar em mente. Tá bombando. Melhor, ou em reflexão. O áudio está aqui. Melhor, nós temos que colocar em destaque a seguinte questão. Quando nós falamos controlar o nervosismo, aí eu pergunto, tanto você que fez a pergunta, que foi quem? Foi, deixa eu voltar aqui, Larissa Daniele. Tanto a você, Larissa Daniele, como a todo mundo que já fez essa pergunta, enquanto pessoa em preparação para a prova, né? A prova de título lá. Quando você traz essa reflexão, você quer estar zero nervoso, sem nada, tipo assim, estou aqui vendo um filme. E eu já assisti esse filme 10 vezes. É essa a sensação que você quer? Porque se for nessa perspectiva, isso não será possível. Porque o nervosismo é importante também. Tal como o medo, tal como a angústia, tal como a tristeza, fazem parte do funcionamento porque eles são sinalizadores de como a nossa interação com essa realidade, com esse mundo está acontecendo. Então, pensar numa relação menos, vamos dizer assim, degradante com o nervosismo no dia da prova requer também um cuidado antecipado, que é um cuidado que vem desde muito antes. Da mesma forma que você vem se preparando em português, matemática e redação para a prova, também se faz interessante essa preparação para o dia da prova. Porque, perceba, o nervosismo vai ser o que transborda dos significados que você dá, da importância, do peso que tem daquela prova. E quando você entra naquela sala, eu acredito que eu já fiz o meu tempo era Cefet, então assim, eu fiz Cefet, que hoje é IFRN, e quando eu entrei, a primeira coisa que eu pensei é assim, eu tenho que passar. Tem muito investido dos meus pais, expectativas minhas, meus familiares, quer que o filho seja doutor, entende? Então tudo isso vem junto. Então eu convido você a refletir sobre que aquela prova não te resume, aquela prova não diz quem é você, aquela prova é um teste, que naquele momento você pode tirar 0, mas não diz quem é você. Vai ser um momento. Então assim, se possível, se o seu nível de nervosismo é daqueles que, por exemplo, você desmaia na hora da prova ou vomita, né, uma ansiedade muito alta, recomenda-se, paralelo à preparação técnica, uma preparação subjetiva, né, o psicólogo, um acompanhamento, e tem os serviços gratuitos nos serviços de escola de psicologia, e se puder pagar um profissional para ser o seu individual, então é também recomendado. Mas não tenho como te dizer assim, uma receitinha de bolo, faça isso ou faça aquilo, mas essas reflexões ajudam, e Leandro vai complementar agora. É verdade. Em relação ao nervosismo, gente, é inevitável, tá bom? Você pode, claro,
encontrar caminhos para reduzir, mas a inexistência é impossível. O nervoso é algo inerente, pertencente ao ser humano, aos nossos estímulos, e ele é uma defesa, entende? O nosso corpo, nosso cérebro, né, nos identificando, olha, esse momento é um momento muito importante para você. E ele devolve esse estímulo em forma de nervosismo, para que a gente fique ali mais tenso para tentar fazer aquilo. Então, a dica, né, eu falando aí, eu que conheço muito isso aí relacionado à matemática, que eu acho que é um dos pontos mais fortes do nervosismo, é o que causa mais, é o medo da prova de matemática. Então, os primeiros instantes, os primeiros minutos, gente, é muito importante. Você tem uma técnica, né, vou chamar assim de meditação. Você parar, não pegar a prova e já sair olhando para se angustiar quando vê as questões que você não sabe. Pega a prova, respira. O exercício da respiração no início da prova vai fazer toda a diferença na oxigenação do seu cérebro, e tudo o resto vai lhe acalmar aos poucos e você vai conseguir fazer sua prova tranquilamente, tá bem? E se não conseguir, por mais que você, meu Deus, é a prova da minha vida, tenta não pensar assim. Tenta não pensar assim. Como a Alisson bem colocou, não é ela que vai medir a sua capacidade, gente. De forma alguma. Vou dar o meu exemplo. Quando eu fiz, na época também era Cefet, né? Era pró-Cefet, eu era aluno de escola pública, não tinha aulas de quase matéria nenhuma, tinha aula de português e matemática uma vez, que era aos sábados à tarde, de português, na verdade, não tinha de matemática, que a professora ia aos sábados lá na escola dar aula pra gente. Só eram 4 alunos que iam fazer essa prova, porque ela pagou a prova. Ela pagou o nosso exame, que era R$20 na época. Essa professora, até hoje, ela nos acompanha, né? Enfim. E aí eu fui fazer aquela prova. E, meu Deus, não consegui fazer absolutamente quase nada. Né? De 40 questões, acho que eu fiz 21. Né? E os meus colegas fizeram 21, 22, 23, enfim. Mas aquela experiência ali foi tão marcante para mim, eu enxerguei que existia um outro mundo, outras possibilidades. Lembrando que isso, pessoal, muitos anos atrás. Eu tenho 34 anos, tá certo? Mas o que é que aquilo ali fez? Pelo contrário, ele não mediu a minha capacidade, ele não me mostrou, olha, você é fraco, você não vai entrar. Na verdade, eu enxerguei o contrário. Eu disse, meu Deus, se eu fiz 21, logo eu posso melhorar e fazer mais. Entendeu? E mais do que isso, eu vi que eu sou capaz de participar, de ir lá no dia, naquele dia tão angustiante, mas eu fui e tudo. Entende? Então, tenta não pensar assim. Não vai medir a sua capacidade. Vocês são todos capazes de chegar aonde quiser chegar, no momento certo. E, claro, sempre zelando pela sua saúde mental, que é o mais importante, e dinheiro nenhum vai trazer de volta, tá bom? E nem prova do IFRN. É importante a prova demais, e estamos lutando por isso, porém com muita saúde, tá bem? A próxima pergunta aqui é como controlar a ansiedade com medo de não ter o exame de seleção. Gente, isso aí eu vou falar para vocês, até o momento não se fala em suspender o exame de seleção, tá certo? Pelo contrário, se muito houver, é uma retardação, tipo colocar a prova para ser um pouco depois. Mas como a prova é só no mês de outubro, dificilmente vai deixar de existir, tá certo? A não ser que essa pandemia terrível aí se prolongue, né? Não vamos nem entrar nesse mérito aqui. Mas, para a pior das hipóteses, cancelada não pode ser adiada mais para frente. Entende? E aí vai ser mais tempo para você trabalhar tudo isso que você já vem trabalhando e vai dar muito certo para todos vocês, tá bom? Deixa eu ver as próximas perguntas aqui. Como manter a motivação de estudar? Já vou passar aqui para a Alisson. Como não me autodesmotivar diante do processo de preparação? É bom lembrar que uma nota nunca definirá ninguém. Não somos nota. Professora Flávia Mello, professora da escola chega, enfim, professora de português. Professora Muito Flávia. bem, professora, é isso mesmo. Do NEC. Antes dessa? Sim, antes da pergunta, né? Vamos lá. Como manter a motivação e como não desmotivar. E como não desmotivar, né? Durante esse processo aí. Então, primeiramente, nesses... Pode, né? De repente, né? Pegar alguma coisa. Sim. Né? As dicas. Isso, né? Porque a gente temos alguns pontos a trabalhar ainda, mas tentando juntar a resposta com essas possibilidades, desmotivar, ou como se manter motivado. A motivação, ela é tão complexa quanto a matemática. Por quê? Porque nos manter motivado vai depender de fatores internos e fatores externos. Mas pensar numa motivação, ou seja, manter-se interessado nesse ato de estudar, também diz de uma quebra de um gelo. Porque se você vem num ritmo e que estava lhe gerando prazer, o que aconteceu que te fez
perder a graça? Será que em casa é muito tempo que eu estou estudando? É tipo assim, estou estudando qual é a coisa mais difícil para o exame de seleção? Equação de 5º grau, sei lá? A mais difícil. Vixe, aí depende, varia para cada um. Mas eu acredito que seja... As equações, né? As equações. Pronto. Será que você está estudando demais equações e que é um negócio pacas de chato? Então, assim, por que não vai estudar adição, subtração, multiplicação? Só assim, só para distrair a mente. Uma tabuada, para relembrar como é que faz, radiciação, potenciação, MDC, MMC. Isso. Ou seja, lembre-se da gradação. Se nesse momento aquele conteúdo parece denso, intruncado, ou seja, não me faz ter prazer em fazer. E isso já entra naquela coisa que a gente falou das atividades significativas. Que quer dizer o quê? Fazer atividades, ações, comportamentos que me gerem prazer, liberem as endorfinas, serotonina, noradrenalina e assim por diante, que é o famoso hormônio do prazer. E isso, gente, não quer dizer que eu tenho que fazer só coisas de estudo, mas eu tenho que associar coisas de estudo, aí vocês colocam tudo dentro, resumir, ver filme, ver as aulas do IF online, seja lá fazer as matrículas, né, que é importante estar no curso para poder estudar, e também complementar, porque tipo, não somos um robô, nós temos que gerar hormônio do prazer, e isso vai depender exatamente de um movimento de produzir alguma coisa, e aí nós entramos nessa questão do ócio produtivo, do ócio recreativo. Essa questão de produzir, não se martiriza. Você não tem que bater capa de um conteúdo num dia. Você não tem que ler todas as apostilas de português num dia. Não. Você tem que ler aquilo que você acha que dá para fazer. Porque se você entrar nesse ritmo, você vai pirar o cabeção. Não só você, todo mundo que fizer qualquer e toda atividade que extrapole o seu limite é muito importante. Porque, por exemplo, quais são os seus limites no estudo? Responda aí para você mesmo. Ou se quiser comentar, fique à vontade. Quais são os seus limites? Ah, meu limite é estudar 8 horas por dia. Sempre? Mas nesse momento, nesse agora, né? Não daqui a 3 meses, não daqui a 1 mês, não no dia da prova de seleção, mas agora. Quais seus limites? Né? O que é que você vem fazendo para tentar pensar? Está com dificuldade? Outro ponto que protege e fortalece nossa saúde mental e emocional. Peça ajuda a quem está sabendo mais do assunto. Ou seja, fala com os monitores do IF, fala com o Leandro, com a Luísa, fala com colegas do curso aí, do grupo, do WhatsApp, do Telegram, seja lá de onde for. E diz, cara, me dá aqui uma luz nessa questão. Porque nesse ponto nós criamos o que eu gosto de chamar de fatores de armadura de proteção. Que é o quê? Que são fatores que vão trazer contribuições para proteger o meu mundo interno. Porque nós temos a péssima concepção social de que pedir ajuda, demonstrar não aptidão para alguma coisa é fraqueza. Você é um nada. Como assim? Não sabe báscara? Né? E isso faz a gente se sentir muito mal. Mas nesse momento, gente, ninguém sabe tudo, nem todas as informações. Então, assim, nesse momento que você se apresenta ao outro como aquele disponível para aprender, você vai estar, como é que eu posso dizer? Reforçando um sentimento de solidariedade, reforçando um sentimento de altruísmo, porque fazer aquele que ajuda e quem pede ajuda também está convocando esse outro para a sua relação. E aí nós estamos exercitando esses cuidados, fazendo com que eu consiga até liberar hormônios do prazer. Porque se for uma mentoria ali, né, bacana, você dá uma risada e explica, por isso que eu não estava dando certo, rapaz, era só, eu esqueci de cortar fulano aqui em cima. Entendeu? Ou seja, estar percebendo o pouco, o simples, vai ajudar e muito nessa relação. Quer Não. E isso tudo vai trazer também uma questão muito importante. Como é que eu posso dizer? É não querer somente as coisas por reação. Não estou conseguindo. Aí joga tudo pro lado. Não estou entendendo e não vou entender. Ou seja, nós temos uma característica que é ser reativo. Né? Então, uma possibilidade de reflexão sobre essas proteções que nós podemos nos dar durante esses estudos é
por que será que eu não estou entendendo? E levar para o diálogo. Vai conversar com teu pai, com a tua mãe, ou com o monitor, ou com o Leandro, ou com o professor, seja com quem for. Leva para o diálogo, porque aquilo que fica na fantasia, só na nossa cabeça, tem uma hora que ele meio que se desconecta da realidade. E quando a gente fala e a gente escuta o outro também, e ele dá um feedback de realidade, a gente faz, olha, é por esse caminho. Ou se a gente faz, puxa, era tão simples, ou então, ixi, era tão claro e eu não estava vendo. Mas não é culpa sua. É porque o movimento, a atenção, vai fazendo com que a gente caminhe para isso. Verdade. Mais alguma pergunta? Inclusive, sim. Isso acontece muito com matemática, né? A gente pega umas questões ali para resolver, aí dá um branco, você começa a se angustiar, meu Deus, eu não consigo, eu sou burro, né? E começa a reagir de forma muito negativa em relação àquilo. O que você precisa, na verdade, né? Como o Alisson vai falar aqui, né? Que ele pontuou, é isso, dar o espaço ao vazio. E quando você dá esse time aí, esse tempo, e fica um período assim, olhando para cima, vai fazer alguma outra coisa, aí vai dar aquele estalo, ó. Aí você lembra. Já aconteceu isso comigo, acontece sempre. Não é só vocês que passam por isso, eu também passo. Pega uma questão lá, das que eu gosto, meu Deus, eu não estou vendo a saída disso aqui. Passa, eu vou comer, vou fazer outra coisa, e vem aquela luz, aí eu retorno aquilo ali. Né? Ou então conversar e compartilhar as suas dificuldades, manda no grupo, pessoal, alguém viu alguma solução diferente dessa nessa questão aqui, porque dessa forma eu ainda não entendi, e aí a gente vai compartilhando. Isso é muito importante nesse processo de preparação e de aprendizagem de vocês, claro que dentro do seu ritmo ali. Então, pedir ajuda não é vergonha nenhuma, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, a nossa maior fraqueza é querer ser forte o tempo todo, ou achar que é forte, tá bom? Então, vamos por aí, todo mundo aqui é humilde, é simples, tem dificuldades, tá bom? E pedimos ajuda sim, sinto-se à vontade a fazer isso. Exatamente, isso que o Leandro falou de dar espaço ao vazio, é exatamente... Olha, se perguntando a você, eu vou falar, eu acho, ó, quantos minutos eu posso dar a intervalo entre os estudos, né? Quantos minutos eu posso dar para cada intervalo entre os estudos? Bacana. Aí vai aquele negócio que você ia falar de cada um, né? Cada um tem seu ritmo. Isso, cada um tem seu ritmo. Gabriel França. Gabriel França, né? Fel Gabriel França. Isso. Meu querido, cada um vai ter seu ritmo de estudo. Quanto tempo que você acha que a gente chama de estudo intermitente? Que eu estudo tanto tempo, aí eu vou pro ócio. Vou jogar, vou andar, vou, sei lá, ver TV e volto. 5 minutos, 10 minutos de intervalo, 15, quanto você acha? E é importante que você faça essa avaliação, porque não tem como eu dizer assim, para mim funciona, eu estudo intermitente 25, 5, 25, 5, mas para você pode ser que não dê certo. Então, vai experimentando um intervalo de 5, de 7, de 10, de 20, de 1 hora, não sei. Não é uma fórmula, né? Não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo, mas você pode se permitir essa experiência e perceber, poxa, 7 minutos foi show, eu fui, voltei e deu super certo, né? E isso vai ajudar nesse espaço que o vazio, dar espaço para o vazio, porque quando nós estamos, por exemplo, com cobranças externas, eu tenho tal dia para mandar atividade, ou então com cobranças internas, eu tenho que estudar 10 páginas hoje. As minhas escolhas vão girar em torno dessas pressões. Quando nós estamos com o ócio recreativo, por exemplo, ou seja, fazer nada por fazer nada, eu escolho alguma coisa que faz muito sentido para mim. Seja ir plantar uma flor, seja limpar um matinho do meu quintal, seja limpar os meus livros, acontece naturalmente uma escolha por você. E isso que é o importante desse momento de dar espaço para o vazio. Nós não precisamos nos ocupar o tempo todo com atividades, mas estar ocupados conosco durante as atividades. Porque quando eu estou em minha companhia, eu consigo me articular de uma forma melhor. Quando eu curto a minha companhia, no estudo, no filme, no nada, né? E assim por diante. Olha, qual é a dica para não se distrair enquanto está estudando? Estela Gabriela, eu fiz uma... Estela, boa noite. Pergunta importante, viu? Eu fiz uma live falando sobre essas estratégias, né, de estudos. Cai muito no que a Alisson falou, né? Cada um tem seu caminho, cada um tem seu jeito, tem seu horário melhor de estudo, tem seu lugar, tem seu ambiente, tem seu ritmo e tem seus intervalos. Mas para manter aí, não se distrair, é você
criar o ambiente todo, né? Tirar tudo o que lhe atrai, que atrai o seu estímulo. Um barulho, uma televisão ligada, o celular trazendo notificações. Então você livra ali, deixa o mínimo de informações visuais possíveis. Então isso aí vai lhe trazer, nós chamamos aí na psicologia de controle inibitório. Você elimina todos os estímulos que estão ao seu redor, seja ele visual, seja ele, né, até de sentir o cheiro, sons. Então você remove todo o máximo que você puder, claro, né, depende de cada ambiente. E você fica ali só com o que você necessita, o seu objeto de estudo, tá bom? E se mantém ali por intervalos curtos, né? Nós, seres humanos, não conseguimos ainda, né, manter o nosso foco, né, 100% em algo durante um tempo muito longo. Isso é praticamente impossível, é muito difícil. São questões de minutos, mas com esse foco aí trabalhado, tirando esses estímulos, você consegue manter sem se distrair por um tempo bem maior, tá bom? Então, primeiro, remove tudo que for de estímulos visuais, sonoros, tá certo? Celular, principalmente, põe longe ali, que vai te ajudar bastante no seu controle inibitório. Ou seja, vai inibir, o seu cérebro vai inibir todos esses outros estímulos e vai lhe ajudar a manter o foco naquilo que está na sua frente, que é o seu objeto de estudo, tá bem? Exatamente. E pegando esse gancho de Leandro, dentro dessa rotina de home office, né, esses estímulos vão estar muito mais potencializados, porque tem mais gente em casa, cada um dentro de uma atividade. Então, assim, não se martirize também se não der para, tipo, inibir tanto, né? Tipo assim, é o máximo que deve fechar uma porta de quarto. E também vai depender muito do seu time, sabe? Porque tem hora que uma formiga passa a chamar a sua atenção. Pelo menos comigo acontece isso. Estou aqui no meu quarto e passa uma formiga ali na tela do computador e eu fico, olha a formiguinha e tal, levando um doce. Então, isso depende muito da vibe e também diz de como está sendo estudar aquele conteúdo, né? Será que se eu mudar, pelo menos hoje, hoje estava programado com a Bhaskara em matemática, vou mudar aqui, quem é português amanhã? Puxa aqui. Ou seja, gente, nesse movimento, tudo que a gente está falando até agora, convoca muito você, estudante, a, como que eu posso dizer, exercer um protagonismo no estudo que antes não estava sendo tão destacado, mas que agora acaba sendo por todas as características que a gente está vivendo. Então, assim, não vai ter receita de bolo, não vai ter esse movimento certinho, mas vai ter possibilidades. Eu gosto muito dessa palavra, né? Que, assim, são várias as possibilidades e que você vai possibilitar... Desculpa, enrolei aqui. São muitas as possibilidades que possibilitam caminhos diferentes e que, a partir da experimentação, você vai conseguindo ver o que melhor encaixa com você. Igual vestir roupa. Quando a gente vai lá na C&A, na Riachuelo, a gente pega uma penca de roupa e vai vendo, essa deu, essa não deu, a costura ficou torta, não sei o que. É da mesma forma. Pessoal, nós vamos prosseguir aqui para o final, tá bom? E já vamos responder as perguntas, tá bom? Fica melhor assim, tá bom? Então, vou passar para a Alisson já ir para a parte aqui final, e aí a gente retorna para responder, tudo bem? Pode ficar à vontade aí. Isso, e nos aproximando do final, pessoal, o que eu gostaria de trazer como mensagem final é exatamente essa compreensão de que nós não tivemos, nem vamos ter a pretensão de trazer aqui receita de bolo, como faça assim, faça assado, não. E como vocês puderam perceber, nós refletimos sobre o assunto, tentando pensar na qualidade do estudo como produto final da sua qualidade de vida estudando, e que isso vai proteger e trazer mais sentido e benesse para a sua saúde mental. Então, não tem como a gente modificar essa realidade individualmente, mas nós podemos passar por ela de uma forma melhor. E isso vai nos convidar a ser solidários, ser altruístas. E isso pode aparecer em pequenos gestos, né? Tirar a dúvida do colega, usar a máscara na hora que for sair, lavar as mãos, lembrar o outro que eu tenho que lavar as mãos, ligar para aquele colega, e aí, tá tranquilo? Que você sabia que ele tinha dificuldades em tal assunto. Como é que tá? Porque há uma tendência natural da gente querer desconectar todas as conexões, porque o momento diz que está todo mundo isolado. Só que nós temos a tecnologia a nosso favor e que nós podemos utilizá-la para nos aproximar, mesmo que distante, estar junto. Então é um momento novo. E esse momento vai nos dar mais angústia, vai nos causar mobilizações e também vai nos convocar tudo isso que nós falamos até agora, que como é que eu faço? Como é que eu lido com isso que é totalmente novo? E eu estou aqui numa carreira solo, vamos dizer. Não tenho um professor na minha casa, não tenho um professor me tirando a dúvida aqui no quadro, né? Então, e também nos ajuda a refletir muito sobre
como é que nós vamos sair depois que a gente for autorizado com mais livre circulação a voltar para essa pseudo-normalidade, ou seja, para esse ritmo que a gente achava que era normal. Então, finalizar a fala dizendo isso e que lembrem de respirar. Quando a gente oxigena o cérebro, quando a gente respira, a gente fica até um pouquinho tonto, porque a gente às vezes esquece de respirar. E isso ajuda a oxigenar todo o corpo, a corrente sanguínea e assim também melhorar a sua relação com os estudos. E quem sabe se sentir um pouco melhor. E tudo isso vai passar. Não sabemos quanto tempo, mas passará. Tá bem? Muito obrigado a todo mundo desde já. Vamos responder as perguntas, pela participação, interação e fico à disposição. Nós que agradecemos a sua participação. É sempre bom ter um psicólogo próximo, né? Bom quem tem, né? Para estar ouvindo. Até o jeito que eles falam parece que já acalma, né, gente? Não sei você, mas é incrível a coisa, né? Mas vamos aí para responder as perguntas agora. Binadab Araújo perguntou: como ter calma durante a prova? Olha, o que nos traz o nervoso na hora da prova são dois fatores. O primeiro é uma má preparação, você ir para algo que não sabe absolutamente nada. Isso aí nos traz um nervosismo, assim, durante a prova, tá bem? A gente foge à nossa calma, tá bom? Aquele nervosismo da ansiedade natural do ser humano, todos irão ter, tá bom? Agora, durante a prova toda, você não conseguir manter a calma, é muito de você olhar para a prova e ver que não está encontrando saída alguma. Aí você começa a ficar nervoso, e meu Deus, eu não consegui. É daí que o seu cérebro dispara o nervosismo mais forte, é aí que ele trava, que dá o branco. Inclusive o branco, já fiz já falei sobre isso ano passado com meus alunos. Quando dá aquele branco no seu cérebro, é simplesmente um momento de defesa dele para que você não tenha um infarto ali, para que você não tenha um pânico. Então ele desabilita e dá o branco mesmo das informações, que é para você apagar. Para de pensar nisso, jovem, senão você vai passar mal. Isso é um comando do cérebro, é uma defesa do cérebro. Mas se você fugir dele, é você se preparar bem e saber que aquele momento não é o final. Ele está ali no meio, tá bem? É que a gente falou lá atrás sobre aquela questão de não ficar nervoso na hora, né? Porque não é o fim do mundo. Mas com certeza, eu digo isso porque quando você vai apresentar um trabalho na escola, por que ficamos nervosos? Porque temos insegurança em falar sobre aquilo. Mas digamos que você é um cara que toca violão desde que nasceu e eu peço para você falar para 2 ou 3 ou 4 pessoas, uma turma, o que é tocar violão. E você vai dizer, eu toco assim, assim, assado, porque você já tem costume com aquilo ali. Agora, o nervosismo irá ter, mas não nesse nível. Eu entendi qual o nervoso que você perguntou. É durante a prova, não é dar um calafrio, vai no banheiro e fica suando frio, né? Então, exercício de respiração e muita prática também, trabalhar isso aí, né? A gente pode falar até aquela técnica mindfulness, né? Pra, na hora da prova aí você não se aperrear. Porém, é por aí. Mas tem mais alguma coisa. Isso, né? Que a gente até comentou na outra prova. O menino botou assim, eu fico comendo, ajuda bastante. Sim, né? Porque comer, nós somos É prazer, né? Isso, gera prazer. Aquele chocolatezinho, liberando lá a serotonina. Porque nós somos um dos únicos seres humanos que... besteira que eu ia falar agora. Somos um dos poucos seres na face da Terra que come não somente para encher o bucho, ficar biologicamente satisfeito, mas por prazer também. E tudo isso que o Leandro trouxe já corrobora com o que a gente já falou, né? Então, assim, é exatamente estar preparado, né? E principalmente pensar o que é que traz aquela prova, os significados, né? Aquela cobrança de papai, de mamãe, a sua autocobrança. Então, tudo isso naquela hora da prova vem à tona. Então, também, em conjunto com essa a preparação técnica, teórica, recomenda-se, quando necessário... Esqueci desse detalhe aí, né? Recomenda-se... Quando o pai... Aqui, você pega a prova, você só vem aquela vozinha que o pai e a mãe fala durante o ano todinho. Agora você não passe não e destava. O neguinho, olha, eu estou investindo em você, viu? Você não faz nada aqui nessa casa. Só estudar. Só estudar. Quem já ouviu isso aí sabe o que eu estou dizendo. Chega a dar um arrepio na hora que você fica, meu Deus, tem como eu fugir disso? A verdade é essa. Porque o pai tá ali, ó, ele passa a vassoura assim, olha para você e diz, ó, neguinho, tá vendo, né? Você tá sem fazer nada, agora não passe não, final do ano. Aí, nego, se tiver algum pai me ouvindo aí, alguma mãe, nunca fale essas frases pro seu filho. Isso traz olha, isso atrapalha, isso destrói. Isso traz uma pressão a qual não é para existir sobre eles. A responsabilidade de salvar a família, de passar porque o pai está investindo, não. O que ele está fazendo é algo natural que todo ser humano tem que fazer, que é cuidar do seu filho.
Cobrar que ele passe, se não passar você me paga, vai me devolver o dinheiro todo em que eu gastei. Poxa, pai, mãe, se estiver aí, nunca faça isso. Ajude o seu filho com amor e não condicionalmente. Eu estou gastando, logo eu quero retorno. Isso você faz com uma máquina. Você faz com um carro, um investimento. Mas com o filho, não. Com o filho a gente ama. A gente diz, meu filho, olha, eu estou aqui para lhe ajudar no que você precisar. E se um dia não for possível, eu vou continuar do seu lado, porque eu amo você. Pronto. Diga só isso e fique calado. E seu filho vai ter o maior prazer em estudar, porque ele vai pensar, sabe o quê? Eu quero passar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter um futuro qual eu sonho, porque eu amo a minha mãe e quero também trazer felicidade para ela. Aí é outra história. Conquiste o seu filho por respeito, amor e compreensão. E não por pressão e por investimento, porque ele não é uma empresa, não. Para você estar investindo dinheiro lá na frente querer lucro, não. Ele não tem a obrigação de cuidar e estar lhe sustentando o resto da vida. Ele vai ter a vida dele. E você, assim como vocês tiveram a de vocês. Então a atitude nesse momento, ainda mais agora, né, de pandemia, é de amor e não de cobrança. E se houver cobrança, a última pessoa que tem que ver essa cobrança é sobre um filho. Tá bem? E Pedro Bernardo perguntou aqui, ó. Falta 8 minutos. Se nós acabarmos passando muito tempo estudando vários assuntos diferentes e eu posso acabar não aprendendo os assuntos? Não, depende de como você está estudando vários assuntos diferentes. Você está falando assim, tipo, eu sentei agora, fica aqui 10 minutos matemática, 10 minutos português. Aí, meu filho, não vai ajudar, de verdade, não vai. A atividade de estudar requer organização, requer método, é sistemático. Então, você separa tempo. Se for estudar matemática e português hoje, separe períodos de descanso. Estudou matemática de 1 a 2 horas ou mais, vai fazer vai fazer uma atividade ali para acomodar, né? Para fazer uma outra atividade ali, para lhe distrair. Depois você retorna para ver português, ou, mais recomendado ainda, em um outro dia. Isso. Estuda matemática, vai descansar, professor, dorme bem. Isso, eu acredito, ninguém falou sobre isso, mas vou falar agora. Quem não consegue, gente, quem não está conseguindo dormir, está com insônia, se você passar... Se não. Desce o cacete. Isso aí é a menor frase que você escuta, é daí para cima. Se você não dormir bem, gente, o exercício de dormir faz você armazenar bem as informações na memória, ajuda essas informações ir para a memória de longo prazo, tá bom? Dormir bem, dormir pelo menos 8 horas, né, Alisson? Exato. O sono vai ser realmente o porteiro que vai lacrar todos os conhecimentos e deixar lá tudo, cada um no seu lugar. E pronto para entrar outro dia, né? Exato. Seu sono. Exatamente. É muito importante dormir. Dica é essa mesmo, viu? Exato. Eu acho que o Leandro já conseguiu responder muito bem as perguntas feitas. Então, eu acredito que daqui a pouco a live vai fechar. Então, vamos para as falas finais, né? Para as despedidas. Mas, de forma muito especial, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, que esteve na live, que passou na live. Leandro disse que vai deixar a live no IGTV. Então, você vai poder assistir depois, caso queira, ou rever algum ponto das nossas falas, das perguntas que foram feitas. Mas, de antemão, muito obrigado pela participação. Sigam cada um na sua experiência particular de estudar e tentando se perceber, porque vocês são muito importantes para essa atividade, né? Tipo assim, se perceber como é que está acontecendo para fazer os ajustes necessários sem se martirizar, sem se comprometer e também sem se autoflagelar. Porque nada é para sempre. Nem essa pandemia, nem as reprovações, caso aconteçam. Então, assim, tudo requer um tempo, minha gente. E a gente precisa dar uma respirada assim, dizer, vou aqui para esse passo, depois eu vou para esse. Com calma, você tem todo o tempo do mundo. Qual é a média de idade para fazer o IF? 16, 15 anos, 14. Olha aí, adolescência. Até o fim da vida. Na verdade, até 15 anos, né? 14. Temos muito tempo. Então, sucesso para todo mundo e um forte abraço. Eita, chega. O negócio aqui tá nervoso. Pessoal, também agradecer a todos vocês, né, por mais essa live aí muito instrutiva, muito forte para vocês aí. Espero que o próximo convidado, vamos pensar aqui, para estar acrescentando ainda mais o conhecimento para vocês, tá bom? No mais, um forte abraço, muito obrigado a todos vocês, tá certo? E se você ainda não está em nosso curso aí preparatório para o IFRN, tá bom? Online, entre em contato com Larissa aí, fala no Instagram que terça-feira, no caso amanhã, já tem aula, tá bom? No mais, pessoal, é isso. Vamos crescer, vamos aprender, vamos tentar sim, mas com muita saúde mental, muita consciência e muito amor, tá bom? Contem sempre conosco. Fica aqui o nosso forte abraço e até a próxima live.
Cheiro no olho. Até mais, pessoal.